Na noite de 12 de julho de 2014, Conrad Roy decide que ainda não estava pronto para partir. Então, o garoto de 18 anos saiu de sua caminhonete, que estava cheia de fumaça de monóxido de carbono, e respirou ar fresco. Mas Roy, após falar ao telefone com sua namorada, Michelle Carter, voltou para o carro. Teria ela o induzido a fazer isso? Olá, eu sou Mila Prado, seja muito bem-vindo ao canal da Fatos Sinistros. No vídeo de hoje eu vou contar a história de Conrad Roy e Michelle Carter. Mas antes de mais nada, eu quero pedir uma coisa para vocês. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve, e quem já for, ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo sinistro a partir de agora. Ah, não esquece de dar o like logo agora no começo do vídeo, porque depois provavelmente você vai esquecer. Pode ser? Vamos para a história. Michelle, de 15 anos, e Roy, de 16, se conheceram em 2012, durante suas férias em família na Flórida. Eles tinham um relacionamento bem peculiar. Embora eles morassem em apenas 1 hora de diferença, maior parte de sua comunicação durante 2 anos foi via telefone, e-mail e mensagens de texto. Roy parecia encontrar consolo em namorar Michelle. Ele podia confiar nela para ouvir e ela nunca o desencorajou a expressar seus verdadeiros sentimentos. Eles se uniram por uma causa, a depressão, que os dois compartilhavam. E depois disso, permaneceram juntos. E pelo menos por um tempo, o relacionamento entre Roy e Michelle parecia ser uma coisa positiva para ambos. Eles revelavam o quanto significavam um para o outro, estavam sempre lá para se apoiar. Enquanto Roy tinha uma mudança constante de humor, uma hora ele era doce com Michelle, outra hora ele era indiferente. Michelle era sempre muito doce com Roy. Inicialmente, ela tentou dissuadir ele a não tirar a própria vida. Chegou até a implorar que ele procurasse um hospital de saúde mental onde ela mesma já tinha sido tratada por transtorno alimentar. Em outubro de 2012, quando Roy falou o que pretendia fazer, Michelle, por mensagem, disse a ele para não fazer, pois ele tinha muito que viver. Mas o desespero de Roy persistiu e o tom de Michelle mudou depois de 1 ano e meio, ouvindo constantemente ele dizer que queria tirar a própria vida. 13 de julho de 2014. Apenas no dia seguinte ao desaparecimento, em 13 de julho de 2014, a polícia encontrou o corpo de Roy em sua caminhonete, que estava estacionada do lado de fora do Kmart de Fairhaven, em Massachusetts. De início, parecia um caso de até que eles olharam para o telefone de Roy, que estava na caminhonete. A troca de mensagens de texto do casal estava repleta de inúmeras mensagens de Michelle pedindo a Roy que consumasse o que eles tanto conversavam. Nas poucas semanas que antecederam sua morte, ela o assediou para acabar com isso, que sua família ficaria triste, mas rapidamente enfrentaria os fatos e levaria uma vida feliz. As mensagens eram tantas que a polícia não pôde deixar de se perguntar se Roy ainda não estaria vivo se não fosse o incentivo de Michelle Carter. Segundo a polícia, Michelle pediu que Roy tirasse a própria vida e enviou várias instruções, inclusive o passo a passo de como fazer, em dezenas de mensagens de textos sinistras que vieram à tona depois do ocorrido. Acho que seus pais sabem que você está em um lugar muito ruim. Não estou dizendo que eles não querem que você faça isso, mas honestamente, sinto que eles podem aceitar. Eles sabem que não há nada que possam fazer. Eles tentaram ajudar. Todo mundo tentou. Mas há um ponto em que não há nada que alguém possa fazer para te salvar. E você atingiu esse ponto. E acho que seus pais sabem que você atingiu esse ponto. Você disse que sua mãe viu uma coisa suicida no seu computador e ela não disse nada. Acho que ela sabe que está na sua mente e está preparada para isso.
Todo mundo ficará triste por um tempo, mas superará isso e seguirão. Eles não ficarão em depressão. Eu não vou deixar isso acontecer. Eles sabem o quão triste você está e sabem que você está fazendo isso para ser feliz e acho que eles vão entender e aceitar. Eles sempre carregarão você em seus corações. Oh, obrigado, Michelle. Eles seguirão em frente para você, porque sabem que é isso que você teria desejado. Eles sabem que você não gostaria que eles ficassem tristes ou deprimidos e ficassem com raiva ou culpados. Eles sabem que você quer que eles vivam suas vidas e sejam felizes. Você precisa parar de pensar nisso e apenas fazer. Para de pensar demais e faz. Sim, tem razão. Eu tô pensando nisso há muito tempo. Sempre sorria. E sim, você tem que fazer isso. Você tem tudo o que precisa. Não tem como você falhar. Hoje à noite. É agora ou nunca. Michelle também fez o seguinte pedido a Roy. Conrad, caso você faça um último tweet, pode ser sobre mim? Ela também forneceu instruções passo a passo via mensagem de texto sobre exatamente o que ele deveria fazer. Sim, vai funcionar. Se você emitir como te falei... Embora a defesa de Michelle tenha reconhecido que esses textos eram reais, seus advogados o tempo todo argumentaram que os promotores os escolhiam e ignoravam completamente as partes em que Michelle incentivava Roy a procurar ajuda. Dentre tantos absurdos, Michelle chegou a ter uma conversa com Roy dizendo que após a partida dele e quando ela tivesse seu filho, ela daria o nome dele para a criança. E se esse caso já não fosse absurdo o suficiente, segundo a promotoria, o motivo que levou Michelle a tomar tais atitudes teria sido a vontade da garota em se tornar popular, visto que ela nunca foi querida pelas pessoas que a rodeavam, e isso a incomodava muito. Segundo o testemunho dos próprios colegas em tribunal, ela os rodeava o tempo todo e era constantemente ignorada. E isso deixava Michelle triste, irada, enfim, um sentimento que só ela pode dizer. Assim, ela teria supostamente encontrado um caminho para alcançar a sonhada popularidade. Michelle queria que seu namorado Roy tirasse a própria vida, para que assim ela despertasse a pena nas pessoas e se tornasse popular. E essa teoria ganhou força com algumas atitudes após a partida de Roy. Na noite em que ele desapareceu, Michelle mandou mensagem para a irmã dele para saber se já haviam o achado, sendo que ela sabia já o que ele tinha feito e onde ele estava. Sem falar que ela nunca teve nenhum contato com a família dele e, de repente, ela resolveu se aproximar deles e fez questão, inclusive, de falar no funeral. Na mesma noite, Michelle começou a enviar mensagem para as colegas de escola, falando que o namorado tinha desaparecido e que ela estava muito preocupada. Mas a questão é que ela sempre soube onde Conrad estava e tudo que estava acontecendo. Sem falar que ela mesma havia o incentivado. Ela armou um verdadeiro show no papel de namorada preocupada, já preparando o terreno para a namorada de luto. A verdade é que pareceu que ela sabia que seu suposto plano para chamar a atenção daria certo, porque 2 dias antes ela teria encenado para várias colegas que o namorado havia desaparecido e, ao mesmo tempo, ela falava com ele pelo telefone por mensagem, inclusive o incentivando a comprar a máquina de gás que fez Conrad perder a vida. As garotas, naquele momento, caíram na armação e deram a atenção que tanto Michelle almejava. Mais tarde, Michelle recebeu as seguintes mensagens. A polícia já tem alguma informação? Nada. Até agora não o encontraram. Tudo é minha culpa.
Eu deveria ter o salvado. Não se culpe. Está claro que ele precisa de ajuda. São coisas que você não tem controle. Assim, Michelle tinha o que tanto almejava: atenção. E a insistência de Michelle para que o Roy concretizasse o que dizia querer fazer o tempo todo parece que era movida pela necessidade de continuar com aquilo que vinha dando certo e atraindo a atenção das pessoas para ela. Até que no dia 12 o garoto finalmente executa o plano do casal e Michelle faz questão de informar a todos o que havia ocorrido. O que ninguém esperava é que no dia seguinte ela entrasse em contato com os colegas para chamar para sair. Ela simplesmente entrou em contato com os colegas porque ela precisava espairecer um dia depois da morte do namorado. Segundo a promotoria, Michelle teria enviado uma mensagem para uma amiga com o seguinte teor: A acusação e a defesa apresentam seus argumentos finais. A morte dele é culpa minha. Sinceramente, eu poderia ter impedido. Eu estava ao telefone com ele e ele saiu do carro porque estava dando certo. E ele ficou com medo. Eu mandei ele voltar para dentro na hora, Sam. Nos dias após a partida de Roy, Michelle buscou na internet atenção, postando constantemente fotos de Roy e mensagens para ele e sobre ele. Até que Michelle teve a ideia de fazer um evento em homenagem a Roy, para levantar fundos para causas sobre saúde mental. Após isso, ela manda uma mensagem para uma de suas colegas, se gabando que agora ela estava famosa. Mas o que começou a entregar a todos é que o evento não seria na cidade de Roy, mas sim na cidade de Michelle, o que causou muita estranheza em todos. A pergunta, na época, que não queria calar era: qual a lógica de um evento desse ser feito em um lugar que ninguém conhecia Roy? Pelo visto, apenas para trazer a visibilidade que Michelle queria. Acontece que um amigo de Roy chegou a pedir para que ela mudasse o local do evento. A resposta foi a seguinte: E como ela reagiu à sua sugestão de que mudar talvez fosse mais conveniente para os amigos e para a família dele? Ela não queria mudar. Tom, eu não posso mudar. Desculpa, mas tem que ser aqui. A ideia foi minha. Eu criei pra ser aqui. Quanto mais eu falava, mais ela queria deixar claro que teria o crédito por isso. E eu não via nenhum problema. Durante o torneio, Michelle esqueceu o papel de namorada de luto e não escondeu a felicidade em estar finalmente em destaque. Outro fato que chamou muita atenção para a personalidade controversa de Michelle foi quando certas obsessões dela começaram a ser comparadas com suas sinistras atitudes. Michelle era muito fã da série Glee e da estrela da série, Lea Michele. Em 2013, quando Corey Monteith, o namorado de Lea, tanto na série quanto na vida real, morre, Lea tem falas na ficção e na vida real que são reproduzidas por Michelle Carter após a partida de Roy. Do planejado. E agora? Eu não sei, algo diferente. Talvez algo melhor? Eu só não acho que seja possível. Ele era minha pessoa. Eu tinha tudo planejado com o Conrad. Agora eu tenho que fazer algo diferente. Algo melhor. Eu só não acho que seja possível. Ele era minha pessoa. Eu literalmente vivia cada dia me sentindo a garota mais sortuda de todo mundo. É que eu achava que ele era o melhor de todos. Ele era o melhor cara que conheci. Eu literalmente vivia cada dia me sentindo a garota mais sortuda do mundo. Parece que Michelle vivia uma realidade paralela. Durante o julgamento, uma informação causou surpresa em todos. Michelle tinha um outro amor, que não era a Roy, mas sim uma ex-amiga de Michelle, chamada Alice. Ela mesma confirma que era obcecada pela garota. A garota e a mãe não quiseram aparecer no julgamento, mas elas afirmam que Michelle era uma sociopata que chegou a perseguir Alice. O advogado de Carter argumentou que ela realmente tentou convencer Roy a não terminar a sua vida e, em vez disso, o encorajou a obter ajuda.
Seu advogado alegou que nada que Carter fizesse poderia ter mudado a determinação de Roy em tirar a própria vida. A condenação. O juiz Lawrence Muniz emitiu sua decisão em 16 de junho de 2017, condenando Michelle Carter a 15 meses de prisão por seu papel na morte de Roy. Segundo o juiz, a presença virtual de Carter sobrecarregou a força de vontade de Roy, que provavelmente não teria consumado se não fosse o incentivo da namorada. O fator decisivo do veredito de Muniz foi o fracasso de Carter em agir enquanto Roy estava morrendo. Segundo ele, ela não chamou a polícia ou a família de Roy para intervir diante ele. A mãe de Roy, Lynn Roy, pressionou pela introdução no estado de Massachusetts da lei Conrad Roy, que torna o suicídio coagido por alguém que conhece as atitudes suicidas de uma pessoa e a incentiva a tirar a própria vida um crime punível em até 5 anos de prisão. Depois de meses, Carter foi fotografada deixando a prisão em 23 de janeiro de 2020. Ela foi liberada por bom comportamento depois de cumprir apenas 11 meses da sua sentença de 15. Agora, gente, um alerta. Apesar da lei americana não tipificar esse tipo como crime, isso não acontece no Brasil. Segundo o artigo 122 do Código Penal brasileiro, induzir ou instigar alguém a ou prestar auxílio para que essa pessoa faça, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos, se o ato for consumado. De 1 a 3 anos, se a tentativa resulta em lesão corporal de natureza grave. Gente, esse foi o Caso Sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Esse vídeo foi produzido em homenagem a Conrad Roy e todas as vítimas da depressão. Se precisar, peça ajuda.